Diálogos delirantes e lunáticos. Hoje com a queridíssima amiga Daniela Migliari. O verbo tem que pegar delírio e sempre a gente começa com uma leitura do aleatório Manuel de Barros, Ensaios Fotográficos. Por volta de 1532, andava pelas ruas de Paris o doido do Rabelais. O doido pregava pregos enferrujados. Ele sabia o valor do que não prestava. Rabelais, o Rabelais, que deve ser, chegaria a imaginar assim: quem atinge valor do que não presta é, no mínimo, um sábio ou um poeta. É, no mínimo, alguém que sabe dar cintilância aos seres apagados. Ou algum que possa frequentar o futuro das palavras. Vendo aquele maluco de rua a apregoar pregos enferrujados, nosso pensador imaginou que talvez quisesse aquele homem anunciar as virtudes do inútil. Rabelais, já havia afirmado antesmente que a poesia é uma virtude do inútil. Vamos a esse inútil diálogo lunático, né? Porque para que serve? Ele tem uma quantidade, serve para a gente poder falar, reencontrar os amigos. Eu estou com a minha queridíssima amiga direto lá de Brasília, que aceitou gentilmente o convite, Daniela Migliari. Por favor, se apresente. Antônio, Luna, para começar, eu sou sua amiga, né? Estou aqui porque nossas almas se encontraram durante a formação das constelações familiares na Hellinger, e desde então a gente não se soltou mais, porque realmente tem muita convergência, muito sentir em conjunto, e muita liberdade da gente ser quem a gente é, né? Eu sou jornalista, eu sou escritora, me formei como consteladora familiar e também sou autora do Abraço à Sombra, que é não só um livro de poesias, é também um caminho terapêutico que trabalha com o acolhimento dessas feridas, da criança interior, o abraço à sombra mesmo, que a gente corre, né, com tanta rapidez e, na verdade, que precisa tanto da gente, desse olhar com coragem, né? E ao longo desses 10 anos falando sobre esse tema, eu aprendi a confiar na minha sombra, a respeitar, a dançar com ela, a aguardar. E depois disso vieram outros 4 livros, atendo como terapeuta e atendo também como consteladora familiar. Tive o prazer de assistir o lançamento, acho que foi do Abraço à Sombra, em São Paulo, que eu assisti. Foi, né? Sim. Abraço à Sombra. 2018, tá? Barbaridade. E lá em Portugal também, né? Nos encontramos, sem combinar, nos encontramos em Portugal, em Lisboa, que foi uma coisa muito maluca, né? Pegamos em voos com poucos minutos de diferença, ela vindo de Brasília, eu vindo de Curitiba. Enfim, nos encontramos lá e foi muito legal. Foram uns momentos muito divertidos, muito intensos, né? Em que a gente tá de cara, né, Dani, com coisas que a gente não tem controle, né? Não tem controle. A coisa acontece de uma forma tão maior, a vida é tão bela, então sabe que às vezes algo que parece que é ruim vira bom, algo que parece que é bom vira ruim, e a gente não tem ideia do que vai acontecer. Mas temos uma coisa, hoje é aniversário da sua filhota, né? Que eu conheço pessoalmente, já estive aí na sua casa, aí em Brasília já, né? 19 anos. 19 anos de maternidade. Que eu podia acompanhar um pouco de perto, um pouco via online, um pouco de perto também, né? E, nossa mãe, é uma alegria. Eu, quando vou à casa da Dani, faço uma certa bagunça com os filhos, insuportável para eles, porque às vezes eu deito em cima deles e eles dizem: tio, para, não aguento mais o seu peso, uma bagunça daquelas. E tem o Jung está vivo ainda, o cachorro? O Jung está vivo e agora tem uma companheira que está rejuvenescendo ele, chegou aqui a Tuti, e ela representa todas, cada dia ela é uma figura, essa cachorra, também adotada, também tinha sido abandonada e
e está aqui fazendo a festa. E ela é super parecida com ele, também foi recolhida num abrigo, vira-lata do mesmo jeitinho, e eles são super parecidos, assim, uma gracinha. Nós tivemos uma formação juntos em constelações familiares. Nós ficamos mais de 4 anos, né? Pegou um pouco a pandemia, se estendeu e tal. Foi uma longa, e presenciamos. Eu me recordo de uma cena, foi quando a gente falou pela primeira vez, foi quando eu fui constelar com a Sophie. Né? E, enfim, tremia mais do que uma vara verde, subir e tal, na descida. Quem que me acolheu? Uma pessoa que eu não conhecia. Né? Foi a nossa primeira conversa. Né? Ela falou, não é fácil. Eu falei, não é mesmo. Não é mesmo. Tive que dar conta do que aconteceu aí nesse momento. Dani, conta um pouco mais o que você está fazendo aí, depois vou te contar um pouquinho também das coisas daqui. Então, Antônio, eu tenho desenvolvido um encontro entre esse mundo do abraço à sombra e as constelações familiares, né? Então, eu sinto muito que tem esses dois caminhos que são como extremidades de um pêndulo, que quando eles se encontram, a gente pode realmente integrar muitos assuntos nossos, né? Porque, de fato, aquelas feridas do passado que ficaram arquivadinhas nessa nossa sombra psíquica, elas ficam sangrando em cima de quem não nos machucou, né? Então, às vezes, começa a sangrar no casamento, começa a sangrar na maternidade, né? Eu estava falando que um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida, com certeza, foi me tornar mãe, porque ali você tem toda uma visão, né, do que é ser mãe, do que deveria ser, né? E aí, quando você se depara com a realidade daqueles temas e dos seus buracos e das feridas que vêm à tona, né, começa a surgir, é que a aventura começa, né, que a coisa realmente se mostra. E aí a gente vai precisar olhar para essas feridas do passado que se expressam por meio da nossa infância espiritual. Quando eu chamo de espiritual, não é nada religioso, tá, Antônio? É algo assim, para comportar um arcabouço muito diverso, assim, que pode ser da nossa infância, pode ser sistêmico, pode ser, quiçá, de outras camadas existenciais, outras vidas ou dimensões, a gente não sabe, ou mesmo do nosso inconsciente coletivo em que a gente está imerso, né? Então, esse oceano desconhecido, né? Eu chamo de infância espiritual, porque a infância é o novo também, é o que está vindo à nossa frente. Então, eu gosto muito de estar sempre trabalhando isso junto com a constelação, porque a constelação, ela mostra o passo seguinte quando a gente olha para cá também, né? Porque o que aparece no palco é essa criança ferida. É esse espaço de vulnerabilidade onde a gente está se recusando a crescer, onde a gente está preso, né, ao passado. Então, tem feito experiências interessantes. Eu conduzo uma mentoria para mulheres, chamada de Menina Ferida Mulherão, onde a gente estuda livros da constelação da Sophie Hellinger e do Bert Hellinger, junto com o Abraço à Sombra, e a gente está sempre olhando para esses dois extremos aí, né, que se abraçam. E tenho feito workshops, tenho feito atendimentos individuais, vou fazer agora com a Renata Pinotti, nossa companheira também. Grande amiga. Um retiro, agora em Ubatuba, chamado Caminho das Águas. Vão ser 4 dias imersas na natureza e vivendo esse descongelar das águas internas, né, para a gente conseguir expandir mesmo o nosso ser. Então, eu tenho vivido dessa forma aí, essa verdade, de um jeito muito gostoso, falando disso, palestrando. Eu palestro muito sobre espiritualidade, o evangelho também, de uma forma ecumênica, livre, muito aberta. E é isso que eu estou fazendo. Meditando, também dou cursos de respiração consciente e meditação por meio do Cosmic Power, da Sophie Hellinger também, que ajuda muito na leitura de campo, né? Você pode falar mais o Cosmic para a gente? O que é o Cosmic Power? Posso sim. O Cosmic Power é uma prática consciencial mesmo, em que a gente para 3 vezes ao dia, por 10 minutinhos, cada parada dessa, para fazer uma respiração consciente que regula o nosso sistema nervoso. A gente faz essas respirações completas, começando pela expiração e depois inspirando. Então, o foco é no soltar o passado,
né? E aí eu inspiro novo. Então eu vou aprendendo a trabalhar esses espaços internos onde a gente se apega a alguma coisa. Por exemplo, quando você toma um susto, Tônio, qual que é a sua reação física de susto? Mostra aí. Sim. Prende. E como é que é a sua respiração no susto? Segura. Não, Você faz. não. Puxou. Uhum. Aí, esse onde puxou e prendeu esse ar aqui, a gente entra no cósmico e faz. É como se eu tirasse o fundo do pilão, que eu tô toda hora puxando, eu vou lá naquele fundo e faço. Né? Então, começa assim. E aí, a gente mergulha nesse silêncio profundo, descansa, conecta com esse poder cósmico, né? E volta de novo. Então, isso acontece 3 vezes ao dia, porque tudo que sobe, depois de um tempo, começa a descer. Então, eu faço uma na parte da manhã, uma na parte da tarde, uma na parte da noite, e isso vai afinando a nossa sintonia, a nossa conexão com esse vazio que tudo contém, onde tudo está no seu estado original, e pode ser ressignificado, trabalhado, né? Eu estou já nessa prática, agora em novembro, há 4 anos, ininterruptos, né? E posso te dizer que eu mudei muito de lá para cá. Para as pessoas, e até para mim, o que você pode falar sobre o cósmico no sentido do constelador, de conseguir sair do campo? Porque esse é um dos maiores perigos para as pessoas que constelam, não é? Entrar num campo, fazer o processo, bem ou fazer mal, mas fazer o processo, e não sair, né? Eu acho, porque eu não conheço profundamente, eu não conheço quase nada do cósmico, ele ajuda também nesse processo de sair do campo, né? Total, total, porque você trabalha principalmente essa não intenção, essa neutralidade. Você treina a entrar nessa neutralidade 3 vezes ao dia. E essa neutralidade do tão falado não intenção, não julgamento, é também uma memória física que você vai criando com o Cosmic, porque como você está toda hora treinando o soltar, entrando no neutro, o seu corpo começa a saber o que é reagir assim. Então, um constelador que quer sair do campo, ele sabe disso aqui. Mas talvez o corpo dele ainda se enganche, ainda se emaranhe, né? Então, o Cosmic, ele traz o corpo junto com essa decisão. Então, o corpo ajuda a mente a decidir e a mente ajuda o corpo a decidir também nesse rumo. É como se os dois ficassem jogando no mesmo sentido, que é esse sentido de desapegar, né? De soltar. Por exemplo, aqui dentro dessa mentoria, tem muitas pessoas que são daqui de Brasília, e quando eu faço os encontros a cada 2 meses, tem momentos que, antes da gente começar, a gente faz o Cósmico, a gente faz também no intervalo do almoço, né? E eu percebo o quanto o campo está muito mais solto, mais harmonizado. Então, temas, às vezes, super pesados. O último workshop abriu com uma constelação sobre suicídio, com uma leveza, uma doçura, sabe, que é algo que só pode estar vindo com o corpo e o sistema nervoso junto, porque a mente sozinha não consegue fazer isso. Eu penso, porque com muita facilidade a gente se emaranha nessas histórias, tão importante a gente ter uma petição. Agora, eu acho que já me vieram várias perguntas, mas uma delas é essa, né? O que é que torna, como é que uma pessoa resolve ser constelador? Porque a gente já sabe que a formação, ela é legal, mas ela não resolve, né? E o próprio Bert falava isso também, né? E olha que a gente teve uma formação bem consistente, com supervisão, né? Com anos de prática e tal. Tem gente que faz formação em constelação de final de semana, né? Isso torna o guru da constelação e tal, né? O que é para você alguém que é suficientemente bom constelador? Primeiro que eu acho, Tônio, que a gente é escolhido pelo sistema. Eu tenho uma convicção disso, assim, porque são pessoas que têm alguma força maior nos movendo. É um negócio que vem de
outro campo. Eu vou ser bem sincera para você, porque a força que eu senti a primeira vez que eu tive no campo da Hellinger, que foi em 2016, aqui em Brasília, e assim, foi tipo uma epifania mesmo. Assim que acabou o evento, eu falei, é isso, eu quero estudar isso. Eu era jornalista, eu trabalhava com hard news, entendeu? E, enfim, grandes veículos, grandes empresas, era uma outra vida. E ali foi um negócio assim que, sabe, foi um divisor de águas mesmo, né? Então, eu acho que nós somos escolhidos, pelo menos aqueles que permanecem nisso, que é trazer essa inteligência e esses recursos, essas tecnologias da compreensão e da visão sistêmica, das ordens, de como o sistema do amor, né, o universo do amor, funciona dentro dessas ordens, né? E aí eu acredito que há diferentes níveis de compreensão dessa inteligência sistêmica. Então, quando você diz que tem consteladores que muito rapidamente se envolvem com isso e saem fazendo, viram guru e tal, eu acredito que também tem um espaço para isso, para um nível de sensibilização e de estudo, ainda que um pouco superficial, do que é constelação, né? O que eu acho perigoso é quando começa a criar regrinha, quando começa a criar porque a pessoa tem tal doença é porque foi isso, isso, isso. Quando perde a individualidade, a unicidade de cada ser e de cada campo, né? Então, o constelador bom é aquele que consegue ter a sensibilidade de silenciar o suficiente, de se retirar o suficiente para sentir o campo, para observar o campo e para ter a sabedoria de esperar o campo confirmar. E se ele já sai agindo, aí ele se emaranha, ele pode entrar no seu próprio ponto cego e interferir demais, e aí realmente isso vira um peso na vida, né, desse constelador. Quando você se mantém humilde e retirado, que você sabe que você é o último ali, né, a prática vai ficando muito segura. Naturalmente, você vai entendendo e compreendendo que cada caso é um caso. Porque o ser humano, ele quer muito controlar, ele quer muito botar em caixinhas para ele se sentir seguro, né? Mas a constelação, não existe isso. Cada caso é um caso. E o que a gente treina é a postura. Conversando ainda ontem com o Matheus, que é seu colega aí de Brasília, fizemos ele tem um Pod Cura, né? O podcast dele, videocast também chamado Pod Cura, tá falando exatamente sobre essa possibilidade também do constelador dar conta ou suportar, que muitas vezes não é querido, né? Muitas vezes, enfim, as coisas que são colocadas são odiosas, né? Como é que é isso? Nós tivemos, acho que uma vez, até uma conversa sobre isso, né? Então, e o Renato Bertatti fala muito bem sobre isso. Às vezes você fala coisas que são, entre aspas, duras, né? Então, ainda uma consciência muito obscura da pessoa, e a gente fala, e tem que saber quando falar, saber quando não falar também, que é uma característica terapêutica essencial. Como é que você lida com essas questões? Não é fácil. Para mim, inclusive, acho que tem sido o fator de maior amadurecimento do meu ego, da fragilidade que antes queria ser querida, queria ser vista e aprovada, digamos assim. Então, eu vejo que aí tem o meu maior ponto de crescimento, sabe? Que é realmente fazer o que precisa ser feito e compreender que, às vezes, né, a pessoa vai ficar chateada um pouco, mas acho que a própria vida, ela se mostra depois e você percebe que está tudo bem, que não é pessoal. Por exemplo, tem algumas pessoas que marcam comigo ou que pagam para ir no workshop e chega na hora elas não vão. Paga para não ir. Sabe? E aí, assim, aí uma pessoa uma vez perguntou, mas por que elas têm medo? Elas têm medo de te encontrar, do que você vai falar? Eu falo, não, elas estão com receio de encontrar o próprio sistema.
Porque se você está num espaço realmente de uma postura de humildade, de confiança e de entrega, você só vai estar observando junto com a pessoa. O que ela está ainda receando ou se chateando é com o sistema dela, é com o que precisa ser visto por ela, né? Então, não dá para a gente, constelador, levar para o lado pessoal nem a glória, nem a raiva, nem o, nossa, mudou minha vida, nossa, não quero mais saber daquilo nunca mais, me falou uma coisa horrorosa, entendeu? Então, Uhum. não é pessoal. Quando você realmente chega num certo ponto da prática, que você já está, né, no meu caso aí, há 10 anos, não só com estudo, mas também agora já 6 anos atendendo, você começa a perceber que tá tudo bem, o pessoal fica meio bravo ou fica feliz demais, eu não levo mais para o lado pessoal nenhum nem outro. Eu me recordo algumas histórias. Eu estou conduzindo um grupo de estudos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E eu tinha lido há muitos anos atrás e não tinha compreendido, não dei muita bola para o livro e tal, voltei a ler o ano passado e criei um grupo de estudos. E recebi exatamente esse feedback, né? Às vezes as coisas que são colocadas no grupo, ou as provocações que são do livro, são chocantes. E são coisas muito simples. O simples, às vezes, né, é muito chocante. Né? A vida é chocante, Tônia. Né? A gente dá de cara com coisas que a gente não imaginava. Algumas pessoas dão esse feedback, mas estava tão na minha cara, é algo tão simples. Isso quando não é pessoal, né? Porque é uma condição em grupo, as coisas são faladas de maneira geral. Né? E algumas pessoas disseram, agora eu vou precisar um mês para poder digerir isso e tal. Agora eu estou começando com a segunda edição do grupo de estudos, que é sensacional. Tenho ouvido no carro, sempre quando faço uma viagem, um trajeto mais longo, eu ouço de volta o livro, no podcast eu ouço de volta o livro também, que é provocativo. O que provoca nesse momento na sua vida você? Quais são as coisas que você encontra que agora causam um espanto? O que me espanta atualmente é quando eu me encontro com as novas gerações, assim, e eu gosto de me expor a isso. Eu estou mãe de 3 jovens adolescentes, e hoje a Rafaela está fazendo 19, os gêmeos vão fazer 16. Então, ali é um lugar onde eu me sinto quebrar um pouco, sabe, Tony? Porque eu vejo, assim, a forma como eles lidam com posse, com necessidade do dinheiro ou não, com as coisas que movem eles e as preocupações, eu fico ouvindo. A Rafaela, ela é muito livre, muito contestadora, então esse é um lugar engraçado, na maternidade, onde eu tenho tido mais esses desafios de perceber onde eu parei no tempo, digamos assim. Por quê? Porque eu não sou mesmo dessa geração. Então, eu gosto muito, acho que é o novo é o que mais me emociona, assim, nesse sentido, né, de eu perceber, pera, tem algo aí, né, e aí você conseguir se expor a esse desconforto é bem interessante, né, do ponto de vista das constelações mesmo, eu não tenho mais me espantado com muitas coisas, porque a constelação é algo que dá muito espaço para o amor, né? O que eu procuro sempre é me manter aberta para o novo, para que a gente possa ir além do que Bert, Sophie e outras pessoas foram. A gente não pode ficar só no que eles fizeram, a gente precisa entender que as consciências são dinâmicas, elas se modificam, né? Então, quando vem algo novo assim, em geral, vem do próprio campo mesmo e da vivência comum. Então, o que é o lugar da mulher? O que é mulher para você? A mulher em mais 2 etapas. A mulher como mãe,
uma mulher e a mulher com filha de uma mulher. São três coisas dentro do contexto a mulher. Nossa, gente, esse universo feminino de ser cíclica e de estar no mesmo mês tendo 4 estações do ano dentro do seu corpo, é algo que naturalmente sugere movimento o tempo inteiro, né? Movimento, mulher de lua mesmo, mulher de fases de lua, né? Tá perfeito para esse nosso tema dos diálogos lunáticos. Então, isso sempre flertava muito com essas questões, né, de loucura, ou como conter essa loucura com controle, que foi exatamente o meu espaço de adoecimento emocional e de dor, vinha do excesso de controle, porque eu não conseguia lidar com toda essa hipersensibilidade, que tem muito forte na minha família. Então, ser mulher tem sido, assim, um desafio e um aprendizado incrível. Então, estudar essa natureza e poder assumir essa natureza cíclica, que não é retilínea, ela não é retilínea como a do homem, e a do homem também tem os seus mudanças com as suas marés, né? Também é feito de 70% de água e também está exposto a essas mudanças da lua, mas em nós a gente tem uma outra maré, que é essa maré do sangue, né? Não é só a maré das águas, a gente tem uma outra maré. Então, assim, é um grande aprendizado. E perceber que querer ser linear é uma violência para mim, né? E conseguir ser cíclica, assumir essa natureza, né? Então, eu sou filha de uma mãe extremamente artista também. Você tem um papai show, eu também tenho uma mamãe show. Conheço sua mãe pessoalmente, sim. E poeta, artista, e claro, quando tem uma pessoa muito diferente assim, normalmente a geração seguinte nega, né? Então, só que esse negar, que me jogou no controle, no linear, gerou muitos adoecimentos físicos e mentais, emocionais, espirituais em mim. Então, o que tem acontecido é uma cura e um retorno para essa natureza, só que agora do meu jeitinho, no meu lugar, né? E aí também de mim nasceu uma filha muito artista, lógico, porque a geração pula e nega a anterior, então ela vem e traz a minha mãe de volta para mim, só que do jeitinho dela. E aí eu precisei me deparar com todos os desafios, né? E aprender a amar para cima, amar para baixo, amar para dentro, e é tudo junto e misturado, Tônio, e tem sido assim uma aventura maravilhosa. Às vezes tranquila, às vezes não tão tranquila, né? Às vezes mais, né? É uma experiência. Tem um filósofo que eu não me recordo agora quem que é, me disse que a vida é um tateio experimental. A gente vai tateando, vai experimentando, vai tateando e vai experimentando. É por aquilo, não é por aqui, né? Não está tudo pronto, né? Tá tudo em stand-by, esperando para ser descoberto. E a gente inventa coisas novas. Então, eu tenho ensaiado aqui em Curitiba também uma peça em homenagem ao Rubem Alves, de um encontro que eu tive com ele pouco antes dele falecer. Eu te contei essa história? Não. Não? Alguns anos atrás, eu acho que foi em 2012 ou 2011, não tenho certeza, eu fui fazer uma consultoria em Campinas, para uma empresa em Campinas, e tinha uma amiga que era amiga do Rubem Alves. Ela me perguntou: você não quer visitar o Rubem Alves em casa? Aí, olha, isso é a melhor coisa para perguntar para uma criança na loja de brinquedos: você quer levar todos esses brinquedos de graça para casa? Né? Falei: claro que eu vou. Né? Fui, enfim, ele me recebeu super bem no apartamento dele lá em Campinas. A gente bateu um longo papo, a gente se divertiu muito, deu muita risada. 1h30, mais ou menos, ou quase 2 horas, tinha que ir embora, pegar o avião e ia voltar para Curitiba. Passava no hotel, pegar as malas que estavam prontas já e voltar para Curitiba. Quando eu estou entrando me preparando para entrar no elevador, ele estava com uma sobrinha junto lá, ia me levar até lá embaixo. Ele olha para mim e diz assim: nós poderíamos ser grandes amigos. Pena que não vai dar mais tempo.
E esse é o título da peça. 2 meses depois ele faleceu, né? Ele já estava no final. E esse é o título da peça. Cada vez que a gente está ensaiando isso, né? Temos um ensaio ontem, amanhã a gente vai ensaiar de volta, e fizemos um contato com a filha dele, lá em Campinas, no Instituto Rubem Alves. A gente vai estrear no dia 18 de julho, lá em Campinas, né? Vamos levar para Campinas isso aí, né? A gente se emociona profundamente, né? Essa frase me fez ficar em silêncio horas do avião até chegar em casa e até me metabolizar, né? Pena que não dá, porque na hora eu não tinha entendido exatamente o que significava pena não dar nesse tempo, né? Depois eu entendi, né? Já estava no final da vida dele já, né? Mas foi um bom encontro. Por isso a gente tem que aproveitar os encontros, né? A gente tem que aproveitar cada momento, né? É sempre uma pena que a gente não pode estender tanto mais, mas a gente, né? A gente lida com isso de uma maneira tão desconhecida e tão bonito, né, ao mesmo tempo, né? Tantos encontros. Nós já tivemos bons encontros aí em Brasília, já fomos dentro do presídio. Você me convidou uma vez para fazer um trabalho de constelação, e acabaram vindo umas pessoas que eram do presídio, que eram policiais penais, depois me convidaram para poder, lá da Papuda, da Comédia, me convidaram para fazer um trabalho. Fiz um trabalho durante um bom tempo, há quase 2 anos, indo a Brasília, acho 2, 3 vezes por ano, indo a Brasília e trabalhando, enfim, com essa turma aí. A gente tem uma construção de memórias super importantes, né? Qual a memória que mais toca você agora, nesse momento de um encontro marcante? Ou quais as memórias? E antes de eu entrar nesse segundo momento, só para te dizer que, quando você falou isso, eu fiquei pensando, né? Que bom que no nosso caso deu e continua dando muito tempo, porque a gente construiu muitas histórias e muitas memórias juntos, né? E eu fico pensando que quando a gente pode viver isso juntos, deu tempo também, sabe? Deu tempo. De a gente viver algo ali como você teria vivido com Rubem Alves, porque eu acho que a experiência do amor e do se deixar transformar pelo outro, que ela vai ser sempre múltipla. E olha que lindo, não só nós dois, mas tem um monte de gente vivendo isso aí fora, né? Então, eu assim, Tônio, tem tantas memórias assim maravilhosas, e o que eu mais amo nas constelações é quando a gente pode viver essas memórias com 600 pessoas assistindo no teatro, e lá na frente uma constelação acontecendo, e todo mundo poder deixar a sua alma ser tocada por aquele amor que volta a fluir. Então, eu tenho recordações de diversas constelações que eu vivi em Bad Reichenhall, em São Paulo, né? Esse ano, de novo, eu faço questão de todo ano que a Sofia está aqui, eu estou lá também, para ver o que está acontecendo, sabe? Nesse campo maravilhoso. E ali é um lugar onde alguém está expondo a sua maior dor, a sua maior vulnerabilidade, como você que subiu naquele palco, e eu falei, não é fácil, ainda assim. Lembra a frase que tinha atrás do palco? Não lembro. Era uma frase do Bert dizendo assim: quando dou um passo, recebo algo de presente. Então, quem dá o passo de subir, de se mostrar e de pisar nesse campo da vulnerabilidade, que é esse campo sagrado das feridas, da sombra, que precisa vir à tona para receber um abraço de luz, né? É uma pessoa que coloca a sua vida a serviço de muitos. Sim. De muitos. E isso vira uma recordação não só aqui, ela se torna orgânica, ela é espiritual, ela é... Então, assim, me vem de te falar isso. Quando se perguntou, passaram aqui na minha mente umas 10 constelações diferentes, incríveis, que eu vivi. E que bom que a gente pôde se encontrar ali, que bom que a gente pôde viver e ser essa primeira turma da Hellinger no Brasil. Foi surreal o que a gente viveu com aqueles professores. Foi muito incrível, Tônio. É só alegria, só lembrança boa.
A gente usa na peça, e até num trabalho que eu fiz, numa formação aqui em constelação estrutural, fui convidado para dar um módulo, que é o módulo do corpo, que é a minha área principal de atuação, né? Eu sou terapeuta haitiano também. A gente diz, tem algumas situações que a gente criou um gesto, mas não dali, isso já vem de uma outra história, eu junto com esse ator, que é esse gesto aqui. Cada vez que tem uma coisa que é estranha, que a gente não sabe explicar. Então, isso aqui, o que é isso? É um elefante indiano, mas é um elefante indiano? Não é. Um quê? Né? Elefante indiano. Né? Porque foi uma vez, esse ator estava explicando uma coisa, ele falou assim, mas tinha um elefante indiano, ele fez assim. Aí tinha um bagageiro do avião, aí ele fez assim. Aí tinha não sei o que mais, ele fez assim. Aí isso ficou um gesto. Tanto que tem uma foto lá do meu Instagram, do pessoal no meio da constelação. Tem situações que a gente não sabe explicar, e nem precisa, né? Simplesmente acontece. Tanto acontece que nós estamos falando já há um tempo, e daqui a um minutinho a gente vai ter que encerrar, por incrível que pareça. Né? Eu já vou entrar numa outra reunião. Né? Que bom que deu tempo. Que bom que deu tempo. Que bom que deu tempo. E eu gosto, sempre parafraseando o Abu Janra, que tinha aquele programa para provocações, terminar com uma pergunta, mas a Dani, afinal, o que é a vida? A vida é viver, é amar e se sentir cada vez mais confortável na sua própria pele. Pô, se sentir cada vez mais confortável na sua própria pele é bom, bem bom, bem bom. Gostei disso. Dani, não sei como te agradecer. Enfim. Eu também não. Tipo assim, X, se vira. Né? Então, enfim, espero que a gente possa se encontrar. A princípio, a gente se encontra em outubro, né? Você deve vir, de repente, a Curitiba em outubro. A gente nem falou do Máximo, nem falou de tantas coisas aqui também, né? Mas, enfim, em outubro a gente se encontra. Quem sabe a gente consegue se encontrar antes. Tá? Isso aí, meu irmão. Maravilhoso. Tá? Eu fico muito feliz toda vez que eu te encontro. Muito grata por existir. Igualmente, igualmente. Fica bem aí, Dani. Beijo. Beijo.